Olá, bem-vindo ao podcast Diálogos da Educação, o podcast do Sindiups. Nós vamos conversar com Gessé Souza, doutor em Sociologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, pesquisador, professor na Universidade Federal do ABC de São Paulo. Escreveu e organizou 22 livros abordando principalmente a desigualdade no Brasil moderno. Entre suas obras destacam-se A Elite do Atraso, Como o Racismo Criou o Brasil e A Classe Média no Espelho. Neste momento atual, primeiro, muito obrigada por sua presença aqui. Neste momento atual, pós-golpe da Dilma Rousseff e pós-governo atual, os trabalhadores da educação têm um papel muito importante na defesa da democracia. Quais desafios terão que enfrentar? Antes de tudo, cumprimentá-los e cumprimentar a nossa audiência. Eu acho que a principal, a gente vai ter que reconstruir o Brasil. É isso que vai ter que ser feito, né? Esse país foi destruído, né? Criminosamente. Né? É isso que aconteceu. A gente está a eleição de Lula, para mim, foi o fato mais importante em 520 anos de história que esse país tem. Né? Esse país iria se transformar numa Hungria, ou seja, você comprou, Bolsonaro, vamos dar o nome, né? De quem fez esses crimes, porque isso é um crime contra a democracia, e um crime contra a democracia é um crime contra nós todos. Né? Ele comprou o Congresso e pôs um subserviente no Ministério Público, ou seja, para não ter nada contra ele. Faltou comprar o Supremo Tribunal. Era isso que ele iria fazer agora. Ele ia pôr 16 ministros e aí controlava o poder judiciário, controlaria todos os poderes e iria controlar a imprensa, que é o próximo passo. Né? Bolsonaro segue uma visão da extrema-direita, do fascismo, do nazismo, como ele já fez várias vezes. Ou seja, e quem é um nazista? Um nazista é um criminoso, né? É um cara anti-humano. Né? Antes de tudo, um destruidor. Né? Então, vai ser extremamente importante uma reeducação do povo brasileiro. Eu acho que ela tem dois caminhos principais aí. A educação pública, porque tem um alcance enorme, né? E os professores devem ser agentes da democracia. Né? Você tem que ensinar, e aí democracia não é você ser agente de um partido político, é você ser agente de uma mensagem que implica a confiança no outro, né? O respeito ao lugar do outro, etc, etc. Né? O respeito exatamente às pessoas que são mais vulneráveis, como as mulheres, os negros, os pobres, foram exatamente as grandes vítimas do bolsonarismo e de Bolsonaro. A outra, isso é uma tarefa, eu acho, para quem quer que tenha, entende? É um mínimo de consciência pública. Né? E eu espero que a maior parte dos professores da rede pública tenham isso. Né? E que transmitam isso para os seus alunos. Porque a partir dos alunos você pode atingir as casas, os pais, os outros irmãos, etc, etc. E é o que a gente precisa. A gente precisa de uma revolução cultural. A outra ponte disso é você ter uma imprensa livre. Né? A nossa imprensa é uma imprensa comprada. Né? Ela é comprada pelos bancos. Ou seja, então só vai sair, né? A defesa do saque que os banqueiros fazem, expropriando o povo brasileiro hoje, a partir de uma dívida fiscal que é uma fraude. Né? Quem estuda diz que é uma fraude. O Equador fez uma auditoria, 70% era fraude. Quem estuda a dívida brasileira diz que 98% é fraude. Isso significa o quê? O que é uma dívida pública? Né? Preciso explicar para o pessoal, senão as pessoas não sabem como elas são roubadas. Né? Você cria uma dívida pública que é fraudulenta. Você, basicamente, né? Você transforma uma dívida privada em dívida pública.
Se você tem o seu amigo no Banco Central, isso fica fácil. Né? Você tem amigos nos juízes, etc. E a imprensa é conivente. Então, como é que você vai descobrir que você foi fraudado? Percebe? Agora, essa fraude, que é ainda aumentada por uma taxa Selic de não sei quanto exorbitante, por cento, os juros escorchantes, ela é cobrada de quem? De nós. Tá? Quer dizer, a gente paga mais da metade do orçamento público, por conta disso falta dinheiro para a educação, para a saúde, né, para a merenda, etc. Por quê? Porque tem uma elite que assalta o povo na cara dura e ninguém denuncia isso. Ou seja, nenhuma empresa, eu estou vivendo agora que a Globo News, né, por exemplo, voltou a ter um padrão minimamente respeitável. Tem gente ali que fala coisa com coisa agora. Né? Mas o limite é sempre o teto de gastos. Né? Responsabilidade fiscal. É como eles chamam, o eufemismo que eles dão a essa roubalheira, né? Que é uma elite do saque. Essa elite não constrói nada, não constrói uma indústria, não arrisca nada. Ela fica o quê? Mamando nas tetas do Estado através da dívida pública, né? Roubando dinheiro. Isso é uma expropriação do dinheiro dos mais pobres, porque são os pobres que pagam o orçamento público, né? Então você rouba o dinheiro dos pobres para dar para quem já é muito, muito rico, né? Agora, isso não vai sair em nenhum jornal, isso não sai em nenhuma TV, não. Né? Você não pode tocar nisso, entende? Ou seja, o principal você não pode tocar. Então você precisa mudar a imprensa. A imprensa não pode ser a nossa imprensa como da Coreia do Norte, só que lá é mandada pelo próprio governo, mas não tem nenhuma diferença essencial com a nossa imprensa, que é comandada pelos bancos, né? E pelos seus interesses bancários, etc. Então, esses dois caminhos aí, eu acho que são os dois caminhos mais importantes para a gente reconstruir, né? Para a gente devolver a inteligência do povo brasileiro que foi roubada. Né? No seu livro, Como o Racismo Criou o Brasil, o senhor diz que o racismo social é a verdadeira causa de todo o atraso social e econômico político do Brasil. O senhor pode explicar isso? Claro. Aí a gente tem que entender que o racismo não é só racial. Não, para começar. Racismo de gênero, de raça. Exatamente isso. Né? Quer dizer, para você explorar alguém, você tem, antes de tudo, que humilhar essa pessoa. Tá? E esse oprimido tem que concordar parcial e totalmente com aquilo que o humilha. Né? Como é que você consegue isso? Né? Um dos mecanismos é você ter a imprensa que vai dizer só o que você quer. Né? E como toda informação e todo conhecimento é mediatizado, né? Quer dizer, a mídia controla o que vai chegar a você ou não. Né? Isso é um dado importante. Agora, o fato nessa humilhação, né? Você transforma o outro, você animaliza o outro. É isso que o negro... Né? É isso que o negro, que quer dizer que o negro é animalizado, sexo, né? Coisa do... entende? Quer dizer, o corpo significa tudo aquilo. Isso tem a ver com o cristianismo, com a herança cristã, porque o cristianismo vai pegar a hierarquia moral, ou seja, a noção de virtude, de bem, né? De Platão, né? Um grande filósofo, né? Que dizia o quê? O espírito deve controlar o corpo. Tá? O espírito é o bem e o corpo, portanto, o sexo, a agressividade, etc., é o pecado. Né? Isso foi transformado agora, em tempos modernos, numa noção de espírito que significa inteligência, moralidade, com honestidade e capacidade de perceber a beleza. E o corpo vai ser o quê? O corpo vai ser o sexo, vai ser o trabalho muscular, a agressividade, etc, etc. Né? Como é que você humilha alguém hoje nesses... tendo como pressuposto, embora ninguém tenha consciência disso, né? De que tudo que a gente admira tem a ver com o espírito e tudo que a gente menospreza e despreza tem a ver com o corpo. Você tem que colar a imagem daquele que você quer humilhar ao corpo. E a principal forma que você consegue isso é dizendo que essa pessoa não é honesta. Né? Ou seja, ela é corrupta e eleitor de corruptos. Né? Essa foi a forma como o racismo racial no Brasil se mascarou
para continuar prejudicando, né? Impedindo a inclusão daquelas mesmas pessoas que eram antes satanizadas, criminalizadas e humilhadas pelo racismo racial. Ele vai se transformar num racismo cultural aí, né? A classe média, que é branca, e a pequena elite, né? Vai se dizer não racista, mas simplesmente porque ela foi transmutada, né, em defensora da moralidade pública. Né? Qual é o canalha racista que não gosta dessa transmutação? Percebe? Então o racismo ele vai se mudando para fingir que morreu e continuar vivo. Né? Então você tem isso, quer dizer, você tem isso contra as mulheres também. As mulheres são, né, aqui é o país onde tem a cultura do estupro, né, no mundo como em nenhum outro lugar, né? O país que mata mais mulheres, um negócio completamente absurdo, né? E tem a ver, então você tem um racismo de gênero, um racismo de classe, né, que são contra o pobre, né? Uma pobreza que é construída pela elite, pela classe média, né? Inclusive a mesma classe média branca que vai sair à rua não quando tem corrupção, porque ela não se incomoda com a corrupção, né? Como não se incomodou com a corrupção filmada de Michel Temer e de Aécio, porque eram membros da elite. E acorreram às ruas aos milhões, todos eles branquinhos, bem vestidos, histéricos, né? Com indícios que a imprensa irresponsavelmente jogou contra Lula e o fez enfrentar um calvário, né? Enfim, e isso mostra o quê? Olha, quer dizer, não é contra a pessoa de Lula, percebe? Porque quem quer que converse com o Lula 2 minutos vai sair apaixonado por Lula. E aí ele tem um carisma, etc, etc. Então, se não é contra Lula, né, que não ofende ninguém, não agride ninguém, é contra Lula representa, é a quem Lula representa. Né? Que é exatamente o pobre, né? É exatamente o povo oprimido que nós temos. Então, essa elite tem raiva do povo, né? E ela vai sempre, e quando ela saiu às ruas para fazer um golpe de Estado, como esse último de 2016, na verdade nunca teve, jamais a ver com a corrupção. Né? Esse tema do combate à corrupção, no fundo, é uma mentira. Né? Quer dizer, porque senão você reagiria do mesmo modo quando aconteceu, né? Quer dizer, mas você não viu, ninguém viu nenhum branquinho histérico, bem vestido, quando gritando acharam aquele monte de dinheiro na casa do Gedel, por exemplo. Né? Então, quer dizer, isso é extremamente importante, né? Quer dizer, o racismo, quer dizer, mas aí o ódio contra os negros também é o fundamento disso tudo ao mesmo tempo, né? Porque no fundo você vai criar uma classe, raça, geni, né? Para repetir, é a classe sem futuro? Para citar Chico Buarque, que vai ser uma classe o quê? Vai ser uma classe feita para você matar e cuspir, que é exatamente o que acontece, né? Aí você cria uma polícia para matar pobre, né? A Rota fazia isso, escolhia pobre, entende? E matava o pobre, né? Entende? E era celebrada pela classe média, né? Então você vai ter uma classe aí embaixo que vai ser humilhada por todos, né? Para servir de baixo custo, como pagamento vil, entende? Em funções que são semelhantes às que os ex-escravos faziam antes, nas casas, né? Da classe média branca. Com impostos, né? Exatamente. E, quer dizer, o que a gente tem que ver, se a gente for falar ainda sobre Bolsonaro, né, que Bolsonaro é a incorporação mais perfeita desse racismo múltiplo, né? Do ódio contra as mulheres, do ódio contra os negros, do ódio contra os pobres, né? do ódio contra as culturas oprimidas. Né? Bolsonaro é a encarnação disso. E aí ele vai construir uma nova linguagem do racismo, que não é essa do falso moralismo da corrupção, que ela é, antes de tudo, forte na classe média. A classe média é real. Quem é rico nesse país, né? Quem tem acesso a capital cultural, né? Que era no máximo 20%. A elite é tão pequena que a gente nem vê na rua, né? Mas como essa classe média foi imbecilizada, ela acredita que é elite, né? Entende? Quer dizer, mas no fundo é o que você tem com o Bolsonaro, que explica o desastre de você pôr um criminoso como o Bolsonaro, como vai ficar provado a partir de 1º de janeiro, né? É o fato de que você articulou um racismo entre os pobres, né? Com as igrejas evangélicas do Rio de Janeiro para cima, né? E
com o branco pobre ressentido, né, do Sul e de São Paulo, que foi injustiçado, mas não sabe disso, porque ninguém nunca contou isso para ele. Né? Ele só tem raiva no peito como o Bolsonaro, por isso que ele se identifica com o Bolsonaro. Né? Nessa eleição, o ex-presidente Lula ele teve mais votos na classe mais pobre, de entre 1 e 2 salários mínimos. Já o atual presidente, ele teve mais votos nessa dita classe média. Isso. Explica, por favor, esse comportamento, já que o governo não fez nada para essa classe média. Claro. Esse apoio está baseado nas ideias e nos valores morais dessa parcela da população? Uhum. Veja bem, a gente vai ter que voltar um pouquinho e esmiuçar o que a gente aqui já delineou um pouquinho antes. O fato não há racionalidade no apoio ao Bolsonaro. Entende? A não ser que você esteja matando índio, roubando madeira, né? Entende? Quer dizer, fazendo que o agronegócio, né, a lavoura arcaica na fronteira do desenvolvimento agrícola no Brasil faz. Agora, se você não você foi imbecilizado. Né? Entende? As pessoas nascem inteligentes. O povo brasileiro é tão inteligente quanto qualquer povo. Mas você pode imbecilizar um povo. Né? Se você não tem imprensa livre, nem debate público livre, você pode imbecilizar as pessoas. Nem imbecilizar escola o que é? Pública livre, né? Exato. Imbecilizar é o quê? Imbecilizar é você tornar possível que essa pessoa haja contra os seus melhores interesses. Né? Então você vai ter na classe alta, ou seja, entre os brancos, quer dizer, o que você vai ter para explicar Bolsonaro, portanto, como você bem disse, ele não deu escola para ninguém, não deu renda para ninguém, não deu emprego para ninguém, não no deu final educação para dele ninguém. Deu, sim. No final, para ganhar voto, mas ele aí deu. Eleitoreiramente, quem quer que tenha dois neurônios não vai cair nisso, né? Agora, o fato como é que você explica o comportamento aparentemente irracional? Né? Aí que entra a questão do racismo. Né? Entende? Quer dizer, um racismo no Brasil que é hoje em dia fingido. Né? Por que Getúlio Vargas conseguiu montar uma identidade do povo brasileiro celebrando a cultura africana e negra? O racismo foi interditado no espaço público. Né? Quer dizer, depois de 1930. É o chamado racismo cordial brasileiro. Né? Entende? Quer dizer, você é racista porque o afeto racista continua lá, mas você não pode mais expressá-lo de público. Né? Se não pode, e aí foram os grandes intelectuais brasileiros até hoje, né? Quer dizer, celebrados na direita e na esquerda, né? O que explica que a esquerda tenha sido tão frágil quando ela assumiu o poder, né? Vai construir o quê? Vai construir o racismo moral que a gente estava conversando antes, né? Ou seja, você aí agora é desprezível, vai ser humilhado e explorado e não tem direito a nada, não porque você é negro, entendeu? Mas porque você é desonesto e você é eleitor de desonesto. Essa ideia foi incrustada na cabeça de todo brasileiro, que é uma ideia completamente absurda. Mas quando você repete isso 100 anos por todos os jornais e todas as televisões e praticamente todas as universidades, como é que as pessoas vão perceber que isso não é desse modo? Né? O que esclarece esse racismo é o comportamento. Né? A classe média branca só saiu às ruas quando estava havendo o processo de inclusão popular. Getúlio Vargas, Jango, Lula e Dilma. Né? Tá? A única exceção é Collor de Mello, que era no processo distinto, porque tinha a redemocratização, etc, e algumas coisas, né, que ajudam a esclarecer, que foram interrompidas agora. O que é que acontece com Bolsonaro? Como é que o racismo popular foi ativado por Bolsonaro? De duas maneiras. De novo, eu estou me referindo aqui ao branco pobre. Ninguém gosta de discutir isso no Brasil, é um negócio, né, impressionante. Porque de São Paulo para o Sul é um outro Brasil. Sim. Antes de tudo, ele é branco. Né? Ele é 90% branco. Né? São Paulo e Sul. Essas pessoas, mas a maior parte dessas pessoas, também nesses lugares, né? Quer dizer, o branco vai compor a elite, a classe média, né? Entende? Mas vai ser no máximo de 20%. Então você tem 70% nesses estados, né, de branco pobre. Tem?
O caminhoneiro que apoia Bolsonaro, por exemplo, né? Ganha 3, 4 mil reais, né? Entende? E olha, obviamente, com ressentimento para o advogado da empresa dele, que ganha 20 vezes mais. Entende? Ele diz, eu sou branco, tenho um sobrenome alemão e tal, deveria estar lá, trabalho mais do que esse cara, né? E estou nessa miséria aqui, percebe? Né? Quer dizer, essa raiva, quando você não explica a origem, esse cara foi injustiçado também. Só que ninguém nunca explicou isso para ele. Isso jamais saiu em nenhum lugar como ele é roubado por uma dívida pública, que é uma fraude, por exemplo. Percebe? Né? Então, ao invés de ele ver os seus reais inimigos, ele é deixado, né? Quer dizer, na raiva e no ressentimento puro, que é exatamente o material de manipulação da extrema-direita. Você pega essa raiva, você pode dizer o que for. Os seres humanos precisam de uma explicação. Quando eles não têm uma explicação, a explicação mais abstrusa, como essas bobagens e essas maluquices que... Deixa eu só terminar, por favor. Né? Como teve, né? Essas loucuras e essas maluquices do bolsonarismo, né? Você acredita, porque é a única coisa que lhe foi dito para explicar, percebe? Esse cara foi injustiçado, não sabe como, acha então que o culpado é o negro, que é bandido. Essa arminha de Bolsonaro está direcionada à cabeça de um jovem negro, todo mundo no Brasil sabe disso, né? Vai reclamar aí do pessoal que é dito como parasita, porque vive do Estado, percebe isso? Né? Entende? Quando é o pessoal que mais trabalha no fundo e que foi construído para ser oprimido e humilhado, e portanto não tem culpa disso, e obviamente a sociedade tem que reparar isso, percebe? Mas aí você vai criando o quê? Espantalhos, né? Espantalhos para você jogar a culpa, né? Se houver tempo de explicar isso, também como se dá o racismo, esse racismo mascarado no meio evangélico. Ora, o meio evangélico, né, quer dizer, várias das suas mais importantes denominações, cumprem um papel inicialmente muito importante. Né? Ele vai receber aquela pessoa que foi humilhada, que ninguém quer saber dela, você vai dar ouvido, vai ajudá-la, vai pôr na comunidade de irmãos, etc, etc. Mas aí, a partir disso, inclusive para manter esse pessoal e depois para ter auferir ganhos políticos e econômicos, você vai montar o quê? Né? A principal necessidade dos seres humanos é a necessidade de ser respeitado pelos outros, ter autoestima. E esse pessoal todo passou uma vida de humilhação, percebe? Aí você vai construir o quê? Você vai construir distinções sociais artificiais. Pode ser o simples fato de você ser homem contra a mulher, entende? Aí você vai dizer que a mulher, como aquele bispo de Macedo diz, não deve ir à universidade para ela ficar subordinada ao homem, percebe? Você cria um vínculo aí com todos os homens que querem manter a sua tirania doméstica, por exemplo, e se sentir superior, por exemplo, às mulheres. Deixa eu só terminar. O outro caso, quando você vai ligar, né, o caso do bandido, que vai ser quase sempre o negro. Né? Então você vai dizer, eu sou um pobre honesto, um homem de bem evangélico. Tem? Esse cara que é a causa dos problemas e tal. No fundo é Paulo Guedes a causa dos problemas dele, mas ninguém nunca explicou isso para ele. Então ele vai localizar no vizinho. Aí o simples fato dele ser heterossexual, por exemplo. Percebe? Então você vai criando coisas artificiais, né? Artificiais porque não são verdadeiras. A orientação sexual, por exemplo, não diz nada sobre o valor de um ser humano, né? Uhum. Aliás, não importa para ninguém isso. Né? Mas isso é transformado, né, nas igrejas evangélicas, né, e por Bolsonaro, portanto, né, como uma forma de você exercer o racismo de um outro modo. Né? Você transforma o ódio contra o negro no ódio contra o bandido. Né? Mas você já criou o negro como bandido antes, percebe? Então é tudo máscara de racismo. Né? Ok, mas como quebrar isso? O professor, por exemplo, na escola, ele perpetua isso também. Como que a gente faz para mudar isso? Depende. Alguns não. Sim, alguns eu conheço vários professores que são muito atuantes. Na escola pública, por exemplo, nas séries iniciais, não se tem essa clareza. Não assim tem. Como na imprensa, assim como em todos os setores. Porque você precisa também, quer dizer, a gente precisa reconstruir um país, no fundo. Né? Esse país está no fundo do poço, moral, política.
né? E economicamente até, porque você vendeu o país, né? A preço de banana e tal, né? Agora, o que a gente precisa é estimular o professor. A gente precisa garantir condições de que esses professores tenham acesso a cursos de reciclagem, a aprender mais, eles têm que ser valorizados com melhor salário, etc. Né? É uma classe extremamente importante, né? Porque é uma classe que está lá em convívio com quem mais precisa. E ela precisa saber o que ela tem que... Entende? Quer dizer, você teve com Bolsonaro um desmonte dessa estrutura. Ele foi o maior inimigo da escola pública que esse país já teve, né? E o maior inimigo dos professores, né? Muitos pensadores dizem que o Brasil não fez o dever de casa quando, no final da ditadura, dando anistia para torturador, claro, e tudo perfeito. Mais. Isso aconteceu na Argentina, né? Aconteceu agora na Bolívia com o golpe contra o Evo Morales. Eles puniram a atual presidenta lá, né? Também estão tentando punir o Trump por ter invadido o Capitólio e tal. Tem muita gente dizendo que o Brasil precisa ser pacificado, né? Eu pergunto, é hora do perdão novamente para reconstruir o Brasil e a sua democracia? Não, o contrário disso, né? A gente aprende quando a gente lembra, né? Foi o fato de a gente jamais ter feito o acerto de contas com a ditadura militar que torturou, matou, roubou, corrompeu, né? Que a gente teve Bolsonaro agora. Né? Foi exatamente porque essa crítica não foi feita. Uma sociedade pode aprender como um todo, assim como o indivíduo aprende, né? Mas você precisa pôr esses temas, mostrar a importância deles, você precisa pôr à luz, você precisa esclarecer a verdade. O que o Brasil, antes de tudo, precisa agora, né, é não fazer a mesma bobagem, e você tem que instaurar uma espécie de comissão da verdade em relação ao bolsonarismo, que começa com o assassinato de Marielle Franco lá atrás, né? Porque o assassino de Marielle Franco passou 2 horas antes de assassinar Marielle na casa de Bolsonaro, entende isso? Né? A explicação capenga que ele deu, que ele não estava lá, que ele estava em Brasília, isso não explica nada, porque a forma lá tecnológica da segurança tem acesso ao celular dele, entende? Né? E a partir disso, todos os outros crimes, né? Bolsonaro é um bandido, né? Bolsonaro sempre foi bandido. Bolsonaro é o maior líder político da milícia carioca. O que é que a milícia carioca faz? A milícia carioca mata, assassina e achaca pobres. É isso que a milícia faz. Bolsonaro é um miliciano, né? Quer dizer, ele tinha rachadinhas aqui que ele recebia com a mão esquerda e comprava 51 imóveis, claro, em dinheiro vivo. Quem compra imóvel em dinheiro vivo, a chance de ser um criminoso é 99,9%, né? E se ele compra 51 imóveis, ele é obviamente, se você não for imbecil, né? Entende? Um bandido, né? Quer dizer, e os filhos dele são, porque ele ensinou o crime aos filhos, né? Quer dizer, a família Bolsonaro é uma organização criminosa. Então você tem que destruir, para destruir essa herança nefasta política do bolsonarismo, você tem que destruir, você tem que desconstruir moralmente Bolsonaro e a sua família. É assim que você enfraquece o bolsonarismo, né? Você tem que mostrar como ele é hipócrita, né? Entende? Como ele é, no fundo, um bandido. Né? Entende? Quer dizer, isso vai ser o principal, inclusive, para que a gente possa reconstruir esse país. Entende? O tema do Congresso do Sindiúpes é Educação fortalece a democracia. O senhor hoje vai fazer uma palestra para 4.000 professores da rede pública estadual e municipal de todo o estado do Espírito Santo. Qual será a sua mensagem para esse? Vai ser exatamente essa aqui que a gente estava discutindo aqui, né? Eu vou tentar mostrar para eles como, quer dizer, primeiro, como eles são importantes, como muito depende da ação dele, porque depende da ação de cada um de nós. Ninguém vai fazer esse tipo de mudança sozinho, percebe? Isso é coisa de uma geração inteira, né? E que eu vou tentar utilizar, então, os meus 40 anos de estudo e pesquisa para mostrar coisas como esse racismo mascarado, que é, no fundo, a grande doença brasileira, né? O Brasil é um país que está com câncer, percebe? E o nome do câncer do Brasil é o racismo e as suas máscaras. Muito obrigada.